Grécia Antiga. O castigo que até Roma invejaria. 7 palavras eram suficientes para definir a imagem que o mundo moderno criou da Grécia Antiga: luz, razão, filosofia, democracia, civilização. Mas por trás dessa superfície admirável, existia um outro rosto, raramente mostrado, raramente discutido, um rosto moldado pelo medo, pela punição e pela certeza de que a ordem só se mantém quando o preço do desvio é alto demais para ser pago. Hoje, você vai atravessar essa camada oculta da história, porque enquanto Atenas discutia virtude e Esparta exaltava a disciplina, homens e mulheres aprendiam, da forma mais cruel possível, o que significava desafiar a cidade. E no centro desse enigma, existe uma história tão perfeita, tão simbólica, que até hoje ninguém sabe dizer se ela foi real ou se foi inventada para ensinar uma lição que ninguém ousava ignorar. Imagine um homem sendo trancado dentro de uma estátua de bronze, o metal frio encostando na pele, o ar ficando escasso, o fogo sendo aceso lentamente sobre seus pés. E enquanto ele grita, enquanto o desespero rasga os pulmões, o som que sai da estátua não é humano, é o mugido de um touro enfurecido. Se essa imagem te causa desconforto, então já deixa o like e se inscreve no Enigma Global, porque aqui a gente investiga o passado sem suavizar o que ele realmente foi. E essa história está só começando. A Grécia Antiga nunca foi um país unido. Ela era um mosaico de cidades-estado. As polis, independentes, orgulhosas e frequentemente em guerra umas com as outras. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, todas falavam a mesma língua. Todas compartilhavam deuses semelhantes. Mas cada uma tinha suas próprias leis, suas próprias punições e sua própria forma de controlar o comportamento humano. Quando comparadas a Roma, as punições gregas parecem à primeira vista mais contidas. Não existiam arenas lotadas para execuções públicas, nem espetáculos organizados para o prazer da multidão. Mas essa aparência de moderação esconde algo mais perturbador, porque quando a Grécia decidia punir, ela não buscava espetáculo, buscava exemplo. No século VI a.C., na colônia grega de Acragas, na Sicília, governava um tirano chamado Fálares, um homem cercado por intrigas, conspirações e medo. Como quase todos os governantes daquele tipo, um dia, ele recebe a visita de um escultor da corte, um artesão chamado Perilo, que traz consigo uma obra incomum, um enorme touro de bronze, oco por dentro, com uma abertura discreta, grande o suficiente para que um homem adulto fosse colocado em seu interior. O escultor explica, com orgulho técnico, que aquela não era apenas uma estátua, era uma ferramenta. Quando um condenado fosse trancado ali dentro, e o fogo aceso sobre o metal, os gritos de dor seriam conduzidos por tubos internos, transformados em sons graves, profundos, quase musicais. Para quem estivesse do lado de fora, o que se ouviriam não seriam gritos humanos, mas o rugido de um touro vivo. Fálares escuta tudo em silêncio. Ele observa a estátua, passa a mão pelo bronze e então pede algo simples, uma demonstração. Ele quer ouvir o mecanismo funcionar. Perilo, confiante demais para perceber o perigo, entra na estátua. A porta se fecha. O fogo é aceso. E ali, segundo a tradição, a primeira vítima do touro de bronze foi o próprio homem que o criou. Algumas versões dizem que Fálares, chocado com a crueldade da invenção, mandou retirar Perilo antes da morte completa, apenas para jogá-lo de um penhasco logo depois, porque sua misericórdia tinha limites. Outras versões dizem que ele morreu ali mesmo, consumido pelo fogo. O que quase todas concordam é que o tirano, mesmo horrorizado, passou a usar o touro em execuções posteriores. Séculos depois, o nome de Fálares virou sinônimo de crueldade extrema, e, ironicamente, a tradição afirma que ele próprio acabou morrendo dentro do touro, quando foi derrubado do poder. É uma história perfeita, cruel, simbólica, irônica, boa demais para ser ignorada. E, talvez exatamente por isso, falsa. Não existe nenhuma evidência arqueológica concreta de que o touro de bronze tenha realmente existido. Nenhum fragmento. Nenhum registro contemporâneo confiável. O que existe são relatos escritos muito depois, em uma tradição literária grega que adorava histórias onde o criador cai na própria armadilha. A história oculta aqui não está apenas na crueldade do castigo,
mas na pergunta que ele levanta. E se o touro de bronze nunca existiu? Por que essa história sobreviveu por séculos? Talvez porque não importava se era real. Importava o medo que ela causava. Importava a mensagem. O poder de uma cidade não se mede apenas pelo que ela faz, mas pelo que as pessoas acreditam que ela é capaz de fazer. E quando você entende isso, começa a olhar para o sistema de punições grego com outros olhos. Em Atenas, a primeira grande democracia, a justiça não era conduzida por juízes profissionais. Qualquer cidadão podia acusar outro. Um magistrado reunia um júri com centenas de homens livres. Não havia deliberação longa, nem debate interno. As partes falavam. O júri votava. A decisão era imediata. E as punições variavam conforme o crime, e muitas vezes conforme o humor coletivo. Uma das penas mais comuns era o exílio. O condenado recebia um prazo curto para deixar a cidade. Às vezes perdia seus bens, às vezes não. Mas o resultado era o mesmo. Ele deixava para trás família, amigos, proteção e identidade. Ser exilado significava sobreviver em terra estranha, sem laços, sem garantias. Era visto como um ato de misericórdia, porque permitia que o condenado continuasse vivo. Mas na prática, era uma morte lenta, social e emocional. Muitos nunca retornavam. Alguns morriam sozinhos, esquecidos, longe de tudo o que haviam sido. E Atenas foi além. Criou algo ainda mais peculiar: o ostracismo. Um mecanismo político, não jurídico, uma forma de punição preventiva. Se um cidadão se tornasse poderoso demais, popular demais, influente demais, a Assembleia podia votar para expulsá-lo da cidade por 10 anos, sem crime, sem acusação formal, sem confisco de bens. Apenas o afastamento. Era a democracia dizendo, com todas as letras, que não confiava demais em ninguém. O caso mais famoso foi o de Temístocles, o homem que salvou a Grécia ao derrotar os persas no mar. Sua recompensa foi o exílio, porque em Atenas a glória também era perigosa. Mas nem todos tinham a sorte de simplesmente partir. Em várias cidades gregas existia o Baratron, um poço profundo ou desfiladeiro onde condenados eram jogados, às vezes vivos, às vezes mortos. Um lugar de descarte, um fim rápido ou apenas definitivo. Havia também o apotimpanismos, uma forma primitiva de crucificação, onde o condenado era amarrado a um poste e deixado para morrer de fome, sede e exposição. A morte não vinha com espetáculo, mas com tempo, com espera, com consciência. Pedras também eram usadas. Multidões cercavam o condenado e o apedrejavam até que o corpo não se movesse mais. Enforcamento, estrangulamento. Métodos simples, diretos, sem plateia organizada, mais eficientes. Se tudo isso parece brutal, os próprios gregos acreditavam que existia uma saída mais digna: o veneno. O caso mais famoso é o de Sócrates. Acusado de corromper a juventude e desrespeitar os deuses da cidade, ele foi condenado a beber cicuta, uma planta comum, silenciosa, mortal. O efeito não era imediato. Primeiro vinha a fraqueza, depois a perda de controle do corpo, a paralisia. A mente permanecia consciente enquanto o corpo falhava, até que o coração parasse. Era considerada uma morte limpa, sem sangue, sem violência externa. Um privilégio reservado a poucos. Alguns até escolhiam essa forma de morrer para evitar punições mais cruéis. Mas dignidade é uma palavra relativa, quando o Estado decide como você deve morrer. Se você chegou até aqui, faz uma pausa mental agora, e deixa o like, e se inscreve no Enigma Global. Porque entender essas histórias não é apenas consumir curiosidade histórica. É enxergar como o poder molda o medo, e como o medo molda sociedades inteiras. A Grécia não precisava de arenas como Roma. Não precisava transformar a morte em entretenimento. Sua força estava em outra coisa. Em histórias, em exemplos, em punições que circulavam como rumores, lendas e advertências. O touro de bronze, real ou não, cumpriu exatamente esse papel. Ele ensinava sem precisar existir. Assim como o exílio ensinava sem matar. Assim como o ostracismo ensinava sem acusar. Era um sistema onde o maior castigo nem sempre era físico. Era o apagamento, a perda do lugar na polis, a exclusão daquilo que definia quem você era. E talvez esse seja o aspecto mais perturbador de todos. A mesma civilização que nos deu lógica, ética e filosofia também dominou a arte de controlar corpos e mentes com eficiência silenciosa. A mesma Atenas que discutia justiça,
decidiu que um homem como Sócrates precisava morrer para manter a ordem. A mesma cultura que celebrava a razão não hesitava em usar o medo como ferramenta política. No fim, a pergunta que fica não é se o touro de bronze existiu. A pergunta é por que precisavam acreditar que ele existia. Porque quando uma sociedade precisa de histórias assim para se manter, ela está confessando algo profundo sobre si mesma, que a civilização não se sustenta apenas com ideias elevadas. Ela se sustenta com limites claros, com punições exemplares, com a certeza de que desafiar a cidade tem um preço. E talvez seja por isso que essas histórias nunca desaparecem, porque enquanto houver poder, haverá medo. Enquanto houver ordem, haverá punição. E enquanto houver gente disposta a olhar para o passado sem ilusões, o enigma continuará aberto. Se essa investigação te fez ver a Grécia Antiga de um jeito diferente, deixa o like e se inscreve no Enigma Global. Porque aqui a gente não conta histórias para confortar, a gente conta histórias para revelar o que ficou escondido.